Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal LPM Finance. Eu sou Leonardo Palma e hoje vamos abordar um outro tema fundamental para qualquer pessoa que deseja construir uma base sólida para sua jornada financeira. A questão do orçamento doméstico e como começar a organizá-lo de maneira eficaz. O orçamento é frequentemente visto como algo restritivo, uma espécie de dieta financeira que acaba limitando a nossa liberdade. Mas a verdade é exatamente o oposto. Um orçamento bem estruturado é uma ferramenta de liberdade que nos permite direcionar nossos recursos financeiros para o que realmente importa, precisa, eliminando desperdícios e criando espaço para a construção de patrimônio. E nesses próximos minutos aqui eu vou compartilhar com você uma abordagem prática e realista para criar e implementar um orçamento doméstico eficaz, mesmo que você nunca tenha feito isso ou tentado organizar suas finanças anteriormente. Então vamos tentar transformar esse processo que muitos consideram tedioso em algo simples e até mesmo gratificante. Mas antes de entrarmos nos aspectos práticos do orçamento, é importante compreender o que ele realmente é e o que não é. Um orçamento não é uma camisa de força que elimina todo o prazer e espontaneidade da sua vida financeira. Também não é um julgamento moral sobre seus hábitos de consumo ou uma punição por escolhas do passado. Um orçamento é essencialmente um plano para seu dinheiro. É uma ferramenta que se traduz em valores e prioridades, em decisões concretas sobre como alocar seus recursos financeiros. Então, quando bem implementado, um orçamento não apenas ajuda a evitar dívidas e construir patrimônio, mas também ele reduz significativamente o estresse financeiro e conflitos familiares, por exemplo, relacionados a ele. E na nossa filosofia aqui previdenciária, o orçamento ele tem um papel fundamental. Ele é o mecanismo que viabiliza o primeiro princípio que a gente discutiu no vídeo anterior, aquele de viver aquém dos seus meios, né? Abaixo do que você recebe, abaixo da sua possibilidade financeira. Sem um orçamento claro, é praticamente impossível manter consistentemente uma taxa de poupança saudável, que é a matéria-prima para a construção da sua liberdade financeira. Então, existem diversas metodologias orçamentárias, cada uma com as suas vantagens, prós e contras, né? Mas aqui a gente vai apresentar uma abordagem que eu considero particularmente eficaz, principalmente para iniciantes, mas sinta-se à vontade para adaptá-la à sua realidade ou verificar outras, né? Pesquisar, estudar e implementar alguma outra que seja mais, você considere mais funcional para você. Então, o primeiro passo para criar um orçamento eficaz é conhecer sua situação atual. Como eu mencionei no vídeo sobre diagnóstico financeiro, você precisa rastrear ou saber bem todos os seus gastos e tê-los mais ou menos uma ideia num determinado período de tempo que a gente considerou ali 30 dias. Então, após esse período inicial de rastreamento, o segundo passo é categorizar e analisar seus gastos. Então, recomendo dividir suas despesas em categorias amplas, como moradia, então custos de moradia, alimentação, transporte, a questão também de saúde, lazer, entretenimento, educação, enfim, todas essas categorias amplas, né, onde você tem despesas, por exemplo, também vestuário e cuidados pessoais, dívidas e financiamentos, seguros diversos, poupança e investimentos. E dentro de cada categoria ampla, você pode criar subcategorias mais específicas conforme necessário. Então, por exemplo, dentro de lazer e entretenimento, você pode ter uma subcategoria como assinaturas digitais, restaurantes, viagens. Ao analisar seus gastos aqui, você busca identificar padrões e oportunidades de otimização. Então, existem categorias onde você está gastando significativamente mais do que você imaginava. Há despesas que trazem pouco valor real para a sua vida. Então, existem serviços duplicados ou subutilizados pelos quais você continua pagando. Essa análise não deve ser um exercício de autopunição, mas sim de autoconhecimento.
O objetivo é identificar onde seu dinheiro está realmente indo, alocado, e se essa alocação reflete suas verdadeiras prioridades e valores. Terceiro passo seria estabelecer metas para cada categoria de despesa. E aqui muitas pessoas cometem o erro de criar um orçamento excessivamente restrito, cortando drasticamente gastos de categorias que trazem satisfação genuína. Isso geralmente leva ao abandono do orçamento após algumas semanas, um padrão semelhante às dietas radicais que ninguém consegue manter por muito tempo. Uma abordagem mais sustentável é fazer ajustes graduais, começando pelas categorias onde há desperdício óbvio ou gastos que não agregam valor real à sua vida. Por exemplo, se você identificou que está pagando por várias assinaturas de streaming que raramente utiliza, pode começar cancelando algumas delas. Para categorias essenciais como moradia, alimentação e transporte, que geralmente representam a maior parte do orçamento familiar, busque otimizações que não comprometam significativamente sua qualidade de vida. Então, pequenos ajustes nessas grandes categorias frequentemente têm mais impacto que cortes drásticos em categorias menores. Um princípio fundamental na nossa filosofia presidenciária é a pague-se primeiro. Isso significa que a categoria poupança e investimentos, ela deve ser tratada como uma despesa essencial, não algo que você faz apenas quando sobra dinheiro no final do mês. Então a gente pode estabelecer uma meta inicial de pelo menos 10% da sua renda bruta para essa categoria de investimentos, aumentando gradualmente conforme sua situação financeira permite. O quarto passo é escolher um método de orçamento que funcione para você. Então, como eu falei antes, existem várias metodologias, né, vários métodos, cada uma com as suas particularidades. Né? Então, é bom você estudar um pouquinho e ver o que mais funciona para você. Então, falando em métodos, você tem o método 50-30-20, que sugere alocar 50% da sua renda para necessidades básicas, 30% para desejos e 20% para poupança ou pagamento de dívidas. Esse método é simples e flexível, ideal para iniciantes. O orçamento baseado em envelopes significa separar fisicamente o dinheiro em envelopes para diferentes categorias de despesas. Então, quando o envelope de uma categoria fica vazio, você para de gastar naquela área até o próximo mês. Esse método é particularmente eficaz para quem tem dificuldade em controlar gastos com cartão de crédito. O método de orçamento de base zero exige que você atribua uma função para cada real da sua renda, de modo que receitas menos despesas, incluindo poupança e investimentos, seja exatamente zero. Esse método é mais trabalhoso, mas ele proporciona controle máximo sobre as suas finanças. O método de orçamento reverso simplifica o processo focando apenas em algumas categorias-chave que você deseja controlar ativamente, como alimentação fora de casa ou entretenimento. As demais despesas são tratadas como fixas ou automatizadas. Não existe um método perfeito. O melhor é aquele que você vai conseguir implementar consistentemente. Muitas pessoas acabam criando abordagens híbridas, combinando elementos de diferentes metodologias conforme suas necessidades específicas e seu perfil. Um outro passo, o quinto passo, talvez o mais importante, é implementar e ajustar o seu orçamento continuamente. Então, o orçamento não é um documento estático que você cria uma vez na vida e segue para sempre. É uma ferramenta viva que evolui conforme a sua situação financeira, objetivos e prioridades. Né? Então, nos primeiros meses é normal que haja discrepância significativa entre o orçamento planejado e os gastos reais. Mas usando essas diferenças como uma oportunidade de aprendizado, não como um motivo para desistir. Então, é muito importante que você continue, né, até que você consiga implementar e ter um controle sobre a sua vida financeira um pouco maior. Então, ajuste suas metas para categorias que se mostraram realistas e celebre as áreas onde você conseguiu atingir ou superar suas metas. Lembre-se que imprevistos acontecem, carros quebram, aparelhos domésticos falham, emergências médicas surgem.
Um orçamento realista deve incluir uma categoria para despesas inesperadas, além de sua reserva de emergência formal. Agora que você já compreende os princípios fundamentais desse orçamento doméstico, vamos transformar esse conhecimento em ações concretas. Aqui está um plano passo a passo para implementar o seu orçamento nos próximos 2 meses. Semana 1, você começa a rastrear todos os seus gastos diariamente. Escolha um método que seja conveniente para você, um aplicativo como Mobilis ou Organize, uma planilha simples, mesmo um caderno, né? O importante é registrar cada despesa, por menor que ela seja, junto com a categoria correspondente. Entre a segunda semana e a quarta, continue rastreando seus gastos, desenvolvendo o hábito de registrar cada transação. No final desse período, você terá dados suficientes para uma análise inicial. A partir da quinta semana, reserve algumas horas para analisar seus gastos do primeiro mês. Categorize todas as despesas e calcule o total por categoria. Compare esses valores com sua renda mensal e identifique áreas de oportunidade para a otimização. Na sexta semana, crie seu primeiro orçamento formal, estabelecendo metas realistas para cada categoria de despesa. Lembre-se de incluir poupança e investimento como uma categoria prioritária, não opcional. Escolha um método de orçamento que pareça adequado ao seu estilo de vida e personalidade. E entre as últimas semanas, a sétima e a oitava, implemente seu orçamento continuando a rastrear todos os gastos diariamente. Compare regularmente seus gastos com as metas estabelecidas e faça ajustes conforme necessário. E ao final desses 2 meses, 60 dias, você terá não apenas um orçamento funcional, mas também terá desenvolvido o hábito da consciência financeira, uma das habilidades mais valiosas na jornada para a liberdade financeira. Agora, algumas dicas práticas adicionais para o seu orçamento ser mais eficaz. Então, automatize o máximo possível ele. Configure transferências automáticas para sua conta de investimento no dia do recebimento do seu salário, antes que você tenha a chance de gastar esse dinheiro. Utilize a tecnologia a seu favor. Existem excelentes aplicativos de orçamento que sincronizam com as suas contas bancárias e cartões de crédito, categorizando automaticamente a maioria das transações. Envolva a sua família no processo. Se você divide despesas com o cônjuge ou outros familiares, é essencial que todos estejam alinhados com os objetivos e participem ativamente desse processo, né, orçamentário. Crie um sistema de recompensa para manter a motivação. Então, por exemplo, se você conseguiu ficar abaixo do orçamento em uma categoria específica, permita-se utilizar parte da economia em algo que você valoriza. E revise seu orçamento mensalmente, principalmente nos primeiros 6 meses, depois trimestralmente, fazendo esses ajustes finos em relação ao seu orçamento financeiro. Então, o orçamento doméstico é muito mais que uma simples planilha de receitas e despesas, é uma declaração concreta dos seus valores e prioridades. Quando ele é implementado corretamente, se torna uma ferramenta poderosa de transformação financeira, criando o espaço necessário para que você possa investir consistentemente e construir sua jornada rumo à liberdade financeira. Lembre-se que o objetivo final não é simplesmente gastar menos, mas gastar melhor. Direcionar seus recursos para o que realmente importa na sua vida e eliminar desperdícios que não agregam valor real. No próximo vídeo, a gente vai explorar algumas ferramentas práticas para o controle financeiro, aprofundando alguns conceitos que a gente acabou por falar hoje e apresentar. E nós vamos trazer recursos específicos que podem facilitar a sua organização financeira. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, faça isso, por gentileza. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E caso tenha gostado desse conteúdo aqui, compartilhe com seus familiares, pessoas queridas, para que elas possam se beneficiar. E lembrando que em menos de R$ 1 por dia você pode ter acesso à nossa comunidade, com biblioteca especializada, interação direta comigo, tudo isso por menos de R$ 1 por dia. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção, seu tempo e até breve.